Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então para a nossa última parte deste módulo História, Permanências e Mudanças. Nós vamos falar um pouquinho sobre este quadro que diz o seguinte: Você sabia? Se você estudou que a sociedade ocidental, selecionou os acontecimentos que considerava importante para organizar a contagem do tempo e o estudo da história, né? Você já estudou isso. Na China, né, o início do governo das dinastias, ou seja, aquelas famílias que governavam por longos períodos, foram os marcos históricos até o século XX. Né? Então, olha lá. Então, nós temos aqui o exemplo da história da China, né? A dinastia antes de Cristo, 2000 anos, 1000 anos, nasceu, né, Cristo, Jesus Cristo, até os anos 2000 mais ou menos. A dinastia Xia, Shang, Shou, Han, Sui, Tang, Song, Yang, Ming e Qin, tá? Qin. Então a gente sabe que o governo das dinastias, na verdade, era o governo daquelas famílias, né, que duravam ali por muito tempo, governando ali a região da China, tudo bem? E aí nós temos agora aqui, ó, um tópico chamado explorar documentos. Então, olha lá, as vacinas são um importante exemplo de tecnologia. Por meio delas, evita-se doenças e epidemias e salvam-se vidas. Mas nem sempre foi assim. A seguir, conheça algumas informações sobre campanhas de vacinação que ocorreram aqui no Brasil. Nós tivemos a campanha da varíola, que ocorreu em 1960. A varíola é uma doença que causa manchas em todo o corpo, as quais depois se tornam bolhas. Pode levar à cegueira e até à morte. Devido à vacinação, considera-se que não existe mais no mundo desde a década de 1880, ou seja, uma grande campanha em massa. Na década de 1960, houve uma grande campanha de vacinação contra a varíola aqui no Brasil. Né? Nós tivemos a campanha da meningite, que ocorreu lá pelos anos de 1970. A meningite é uma doença que ocasiona a inflamação das meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Né? A vacinação é a principal forma de combate à doença. Lembrando que essa parte aqui que fala do sistema nervoso, vocês vão estudar lá no sexto ano, na disciplina de ciências, tá? Vai ter três, se eu não me engano, 3 módulos falando sobre o sistema nervoso. Então, fiquem tranquilos por hora, tá? Aí nós temos aqui a poliomielite, que houve uma campanha grande aí, ó, no ano 2000. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença grave. A criança pode sofrer paralisia, principalmente dos membros inferiores, e por causa da vacina aplicada em gotas, hoje a poliomielite está praticamente eliminada do Brasil. É a famosa campanha do Zé Gotinha, tá? E a campanha aqui que nós tivemos no 2020, que foi contra o coronavírus. Em 2019, os primeiros casos do Covid-19 surgiram na China. A partir daquele ano, a doença foi transmitida por todo o mundo de forma muito rápida. Em janeiro de 2021, as vacinas passaram a ser aplicadas aqui no Brasil, né? E aí nós temos uma outra vacina, voltando um pouquinho mais, a da varíola, né? Quando a gente fala da varíola, a gente teve a conhecida revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 1904. Houve uma epidemia, então, de varíola lá na região do Rio de Janeiro, né? A falta de informações sobre a vacinação fez com que parte da população se revoltasse e não aceitasse ser vacinada. A revolta foi contida, porém alguns revoltosos morreram e outros foram presos. Então, assim, às vezes a falta de informação faz com que a gente não aceite certas coisas. E naquele momento as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, por isso que algumas se revoltaram. Né? Mas essa revolta da vacina, né, no caso da vacina da varíola, ela foi importante porque ela vacinou um número grande de pessoas e evitou que essa doença se espalhasse na cidade do Rio de Janeiro. Né? Vocês conseguem perceber que mesmo a gente estando em história, a gente aborda outras disciplinas. Então eu quero que vocês entendam que a história ela acaba sendo uma sombrinha, né, que abrange, que protege várias disciplinas. Então ao longo dos estudos de vocês sempre vai ter um paralelo, né,
da disciplina com o momento histórico que aconteceu o desenvolvimento daquele conteúdo. Então tem todo um contexto atrás disso, tá? Então a gente está estudando história, mas aqui eu estou falando de vacinas, né? De doenças. Doenças são estudadas na disciplina de ciências, mas o contexto histórico está na disciplina de história. Então a disciplina de história ela acaba, né, sendo um braço de apoio para todas as disciplinas, tudo bem? E aí então, olha lá, ó, com relação aqui, ó, você já estudou sobre a vacinação, direito de todas as crianças terem acesso a cuidados médicos. Ainda na maternidade, todo bebê recebe a caderneta de vacinação, que é isso aqui, ó. Ela é um importante documento para as crianças, já que mostra todas as vacinas que elas tomaram. E as vacinas, né, são muito importantes porque garantem que cada criança cresça saudável, livre das doenças que as vacinas podem combater. Então, olha lá, eu tenho uma caderneta de vacinação e um cartaz da campanha do Zé Gotinha, né, que é a campanha da poliomielite. Tudo bem? Bom, o que eu queria falar com vocês até o momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.